(1998) O novo milénio aproxima-se a passos largos. A ansiedade em saber o que se esconde por detrás da cortina cresce dia para dia, ano para ano, envolvendo o planeta numa loucura futurista generalizada que nos faz acreditar no fim do mundo em 2000. Com o final da década de 90, muitas coisas terminam e outras nascem ou regressam. Muitos movimentos políticos, sociais, musicais, religiosos transformam-se, elevando-se cada vez mais a tecnologia como profecia do futuro e herança de gerações vindouras. Em Portugal, realiza-se a Expo 98, onde nós, portugueses, nos damos a conhecer ao mundo, cheios de esperança e otimismo, colocamos objetivos num patamar cimeiro e, com a economia a dar falsos sinais de recuperação, julgamos o futuro promissor de uma nação com 800 anos que se julga revigorada e jovial. Lá fora, nasce a Google, e a internet estende os seus tentáculos pelo mundo inteiro, aproximando ideias e opiniões numa partilha global de interesses e proveitos que em muito impulsiona o avanço tecnológico sentido no universo informático. Mais informação, maior sabedoria, mais poder de influência e menor capacidade de reagir a tantos estímulos vão aos poucos adormecendo as mentes de uma geração rebelde e criativa que até aqui se tinha ocupado em não se conformar com o estabelecido. A música não é exceção à regra, e os poetas da discórdia caem num sono profundo, dando espaço ao conformismo e a uma onda de correntes musicais, onde a melodia tende a suavizar as palavras que já por si significam pouco para muitos. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. Como um eco de um passado não muito distante, considerando o delay que toda e qualquer informação cultural tem em meios pequenos e esquecidos, Aberdeen ecoa na corredora. Tumultua a cabeça de alguns de nós que de repente sentem a necessidade de ter uma banda ou de tocar um instrumento. Mas porquê? Porquê agora? Mas para nós, tudo fazia sentido. Aquelas letras e canções tinham sido escritas para nós. Algo fizera ricochete nas mentes e nos identificou com ideias já há muito consumidas pelo mainstream, mas que para nós eram novas e nos aproximavam uns dos outros. A nossa Aberdeen estava viva e pronta a arrebentar no colo dos pobres de espírito e fracos de coração. Na verdade, limitámos-nos a ser verdadeiros a nós próprios, a ir contra algumas ideias estabelecidas de conformismo. Limitámos-nos a levantar o dedo do meio e a fazer de bola vermelha no canto de uma terrinha perdida, que para nós era o mundo. Chegámos como éramos, e na verdade, nunca de lá saímos. Nunca precisámos de muita coisa para sermos felizes. A grande maioria não tinha muito. Não éramos ricos e com posses, mas éramos milionários à nossa maneira. A nossa Aberdeen era cinzenta, como as pedras de uma calçada antiga, gastas pelo tempo e por todos os que as teimam em calcorrear a passo certo e alinhado, seguindo um plano delineado que a nascença os predefiniu e lhes deu um objetivo. Tal como as pedras, também as gentes se foram tornando cinzentas, frias e insensíveis a tudo que saísse da zona de conforto a que estavam habituadas. Ainda se pode sentir a aura destes tempos, em que a chuva nos dá alguns períodos de pausa, em que o aroma da terra molhada se mistura com a neblina sinistra que vai escondendo parte do semblante dos edifícios. Por vezes, nada mudou.
tudo permaneceu igual e estático. Uma geração persistia, num ambiente industrial, um bairro social, impossível de dissociar dos arredores, uma escola hostil ditatorial de tempos esquecidos, que se continuava a destacar como uma prisão no coração de uma terra pequena, suja, de carpintarias, serrações, um ambiente que leva os sonhos das pessoas para longe. Muito antes do recolher obrigatório, que hoje é mandatório para esta geração, os chorões eram passados nas escadas de uma das nossas casas à conversa, sobre tudo e sobre nada. Falava-se de músicas, de filmes, numa era sem internet nem computadores. A joia da coroa era um rádio gravador de cassetes, que ora gravava vozes, ora gravava programas de rádio, com as nossas músicas sempre cortadas pela voz do locutor. Foi num destes chorões que se foi passando a ideia de um som novo, que até então para nós era desconhecido. Era impossível ficar indiferente aos gritos, à raiva, às guitarras distorcidas. Era um som que ecoava principalmente quando estávamos sozinhos. Entre cassetes mal gravadas, partilhávamos tesouros, sons que andavam de mão em mão. Bandas começavam a reescrever as nossas opiniões sobre tudo. Os nossos ideais não se voltariam a conformar com uma vida sem música. Era claro. Existia a necessidade de criar. A ideia de formar uma banda surge muito antes de sequer existir contacto ou interesse por algum instrumento que fosse. Era uma ideia, uma vontade de recriar o som de Seattle. Surgem nomes como Teen Box ou Karma, nomes que de certa forma pareciam já existir, nomes e ideias que pareciam reais e genuínos. Por esta altura, algo se começava a desenhar. Existia um plano. Existia uma chama acesa que nos queimava os sentidos. Um desejo paternal de ver nascer um filho, uma banda, um sonho. Éramos um pequeno exército de inconformados com a sociedade. Víamos a música como uma maneira de nos destacar da multidão, de fazer ouvir outras ideias, de sonhar com algo maior que as quatro paredes do nosso quarto. Os astros estavam alinhados. A altura era ideal. A nossa inocência deu lugar a uma máquina blasfémica deslumbrante, que não se importava de incomodar nem muito menos de chocar opiniões. Nas varandas começava-se a desenhar o semblante de uma banda. A primeira guitarra, o primeiro pedal, o primeiro amplificador, tiraram o protagonismo de todos os outros objetivos infantis, de brincadeiras e jogos. O nosso jogo era outro. Sonhávamos acordados a toda a hora, porque nos era imperativo distanciarmos-nos daquele tédio. Sonhávamos acordados e vivíamos adormecidos, entre a escola e os ensaios. Vivíamos para a música, que mesmo sem formação, começava a ser a nossa segunda língua. Foi num sótão que encontramos a nossa primeira sala de ensaios. Foi entre paredes de tijolo nu e mantos de pó que começámos a encontrar o nosso som. Sempre fora esse o objetivo, um som familiar mas distinto, igual mas diferente, nosso.